Boa noite, alunos. Eu sou Renan Correia, professor da Escola Bíblica, da Igreja W75. Hoje teremos mais uma aula, da revista Código do Sobrenatural. Na lição de hoje, que é a lição 3, nós temos como tema Construindo o Ambiente do Milagre. O objetivo da lição é ensinar o aluno a construir um ambiente de fé para viver através dele e compreender que tudo que vemos e ouvimos e dizemos afeta diretamente na nossa fé, tanto para fortalecê-la, para edificá-la, como para destruí-la. Bom, o texto que a nossa lição se baseia está nos Salmos 77, 11 e 12, que diz: Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Nesse salmo, nesse texto, fala sobre o salmista Asaf, que em um momento de muita aflição, que em meio à angústia, ele para e ora e faz de tudo para não se render à incredulidade. Então, no versículo 11 e 12, que acabamos de ler, mostra a sua postura, a sua atitude, a decisão que ele tomou em lembrar e meditar, e em ter nos seus pensamentos os milagres e os feitos do Deus Todo-Poderoso. Mas para quê? Qual era o intuito deste comportamento em lembrar e meditar nos milagres, nos feitos do Senhor? Era justamente em fortalecer e alicerçar sua fé nesse Deus que poderia manifestar o seu poder no ambiente propício que ele construía para receber esse milagre. Porque ali se cria, acreditava nesse Deus que poderia realizar ou manifestar o seu poder. A revista, ela se apresenta, ela traz 3 tópicos que fala sobre as coisas que influenciam no interior do homem. Fala sobre essa interação, que ocorre por meio de tudo que vemos, ouvimos e falamos. Ou seja, tanto o ambiente interno, ele é preparado, que é o nosso coração, para esse ambiente interno que é preparado, que é o nosso coração, que é para receber esse milagre, mas também um ambiente externo, que se manifesta através da nossa atitude, por meio dos nossos atos, que revela se nós acreditamos nesse Deus de milagre. E o primeiro tópico, que tem como subtema alimente a sua inspiração, traz um entendimento muito, muito importante, que diz que você é totalmente responsável pela construção deste ambiente de fé e pelo desenvolvimento desta fé em você mesmo. O que isso quer dizer? Que não é seu pai, não é sua mãe, não é seu líder, seu pastor, não é ninguém, é somente você o responsável. Que é intransferível essa responsabilidade. Que todos os dias nós temos que ter a consciência que somos os mestres de obra desta construção, para construir na mente um ambiente de fé e assim contemplar o milagre antes mesmo dele existir. Também neste tópico traz o sentido sobre aquilo que apreciamos por meio da visão. Ou seja, sobre aquilo que eu me proponho a contemplar visualmente. O comentarista da revista diz que
nós nos tornamos reflexos daquilo que contemplamos. Ou seja, que a maneira pela qual eu demonstro o meu comportamento revela sobre o meu ser. Se eu confio plenamente neste Deus maravilhoso para cumprir, né, sobre a minha vida, o milagre, ou eu vivo somente o natural, ou eu vivo somente uma vida sem a manifestação do poder de Deus, do sobrenatural. Aí eu pergunto: o que você tem visto? O que você tem contemplado para revelar sua fé plena neste Deus de milagre, neste Deus todo-poderoso? Tem contribuído, né, para que você possa crer ainda mais nesse Deus que pode fazer todas as coisas sobre a sua vida? Será que você tem alimentado sua fé pelas coisas que você tem assistido ou visto? Aqui trazemos alguns exemplos, né, sobre as coisas que você tem visto ou que, de certa forma, propicia ou não, ou contribui ou não para ter um ambiente de fé. Como? Se os programas de TV que você assiste, novelas, filmes, né, aquilo que você tem interesse tem contribuído para produzir, para construir esse ambiente, para te incentivar em acreditar mais, né, no Deus Todo-Poderoso. Também, assim como aquilo que você aprecia nos vídeos, nos YouTubes, aquilo que você tem interesse, aquilo que lhe gera interesse em ver. Será que tem influenciado você a acreditar mais em Deus, a confiar no poder de Deus, a, a fazer com que você crie expectativa de que Deus pode realizar o milagre? Será que os vídeos que você tem visto, os livros que você tem lido, as conversas que você tem tido no WhatsApp, entre outras coisas, tudo isso que você tem apreciado no seu dia a dia, tem contribuído para a construção de uma fé alicerçada? Tem inspirado para crer em Deus, para realizar o impossível sobre a sua vida? Na revista mesmo traz umas seguintes orientações, né? Que diz: se você precisa de um milagre em determinada área, é necessário que você alimente sua fé neste mesmo sentido. Então ela orienta: conheça testemunhos confiáveis de pessoas que alcançaram esse tipo de milagre. O que isso quer dizer? Que se você, por exemplo, passa por uma situação de doença, de uma doença terminal, procure pessoas que passaram por essa situação e que venceram, que receberam o seu milagre, né? Que foram restaurada a sua saúde, que que se revelou sobre ela o poder de Deus de forma sobrenatural, onde ela foi curada de uma doença que era irreversível. Então ele recomenda, né? Ele orienta. Então conheça testemunho de pessoas assim. Ele também orienta em pesquisar, né, na palavra, em procurar milagres semelhantes, em procurar na Bíblia aquilo que vai contribuir para que a sua fé venha a ser fortalecida ainda mais, de que o sobrenatural pode acontecer sobre você.
sobre a situação que você está passando. Ele diz também que você aprenda os detalhes de tais histórias ou testemunhos, revise tais fatos com frequência, tenha uma imagem do milagre a contemplar, contemple esses milagres em sua mente. Nos faz lembrar, né, sobre o salmista que lembrou e recordou sobre os milagres, os feitos do Deus vivo, que ele poderia fazer na vida dele o que ele tinha feito, né? No passado, que Deus tinha feito para o povo de Israel no passado, ele poderia realizar naquele momento na vida daquele salmista que estava em aflição. Bom, também temos o segundo tópico que fala sobre, que tem como subtema: seja seletivo sobre o que você ouve. Nesse tópico fala da importância daquilo que escutamos. Em Romanos 10:17 diz: porque a fé vem pelo ouvir. O que isso quer dizer? Que a nossa fé é um resultado direto daquilo que você escuta. É interessante também que a cartilha, nesse tópico, né, ela apresenta um conceito sobre o verbo escutar. Aí aqui eu abro um parênteses para falar um pouco a diferença do ouvir, que remete ao sentido da audição, que é aquilo que o ouvido capta, né, como o ruído, aquilo que você não dá uma certa importância, uma certa atenção. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é compreender e processar essa informação internamente. Baseado nisso, eu pergunto: o que você tem decidido escutar diariamente? O que você tem internalizado, né? Assimilado, buscado compreensão? Será que tem sido a palavra de Deus que é ministrada nos cultos, né? Por meio dos pastores? Será que tem sido as palavras do seu líder, do seu pastor, que tem profetizado sobre a sua vida? Será que você tem dado importância, né, da palavra de um amigo, que é um amigo que teme e vive com Deus, que de certa forma contribui, né, com um discurso de que não, confie em Deus que Ele vai fazer o milagre sobre a sua vida? Você tem dado credibilidade por essa fala, por esse discurso? Será que você tem será que você tem escutado as ministrações, né, os ensinos que ocorrem, né, na escola bíblica, que tem ensinado como fortalecer a sua fé, como tomar posse do seu milagre? Será que você tem dado importância, dado atenção às palavras de bênçãos que é proferida da boca dos seus pais? Será que você tem dado atenção, você tem escutado louvores que revelam, né, o poder de Deus, que revela a palavra de Deus por meio das canções, que ensina, que fortifica a sua alma? Ou você tem feito o contrário? Tem escutado pessoas que dizem que você é um fracassado, inútil? Você tem dado mais credibilidade às palavras de pessoas que a desencorajam, né? Que são pessoas com um discurso pessimista, pessoas que têm uma fala incrédula? Não, isso não pode ocorrer, menino.
Para com essa ilusão. Ou será que você tem dado importância mais a esse tipo de pessoas, a esses tipos de discurso de pessoas que não acreditam no poder, no sobrenatural de Deus, nas promessas de Deus? Será que você tem dado ouvidos mais nas músicas que não tem nenhum sentido, que não traz nenhuma edificação para a sua fé? Vale lembrar que aqui o propósito é sermos seletivos sobre o que ouvimos, sobre o que escutamos, para justamente construir um ambiente, né, propício, um ambiente de fé, um ambiente de realização de milagres. Bom, e no último e terceiro tópico, né, com o subtema Declare a Palavra, traz uma análise fundamental sobre a palavra proferida, que diz que ela tem poder para construir fé ou para construir dúvida. É interessante, né, que isso você tem a palavra, ela tem poder tanto para você fazer com que o outro acredite ou que o outro duvide. Tanto para fazer com que você mesmo acredite ou que você mesmo duvide. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Está lá em Lucas 6,45. Então, quando declararemos a palavra de Deus para construirmos um ambiente de fé em nós e nos outros? Ou seja, quando nós nos enchermos desta palavra, né? Que enchermos nos enchermos dessa palavra por meio daquilo que apreciamos e contemplamos, ou seja, por meio da visão, nós nos apropriamos da palavra e por meio da audição, aquilo que nós escutamos, que, que vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Assim profetizaremos, ou seja, o que está cheio no nosso coração, do que a gente acredita, não. Eu recebi essa palavra, a palavra de vida, a palavra de Deus, de que Ele pode fazer sim um milagre na minha vida. Eu acredito, então naturalmente eu vou proferir, né? Eu vou verbalizar isso. Se meu coração está cheio, eu vou verbalizar. Assim, né, profetizaremos a promessa e colheremos do fruto, que é o milagre. Que é o milagre de Deus em nossa vida. Dessa forma, compreendemos que todas as coisas que é vista, ouvida e falada está totalmente relacionada à essência do nosso ser. E que quando esse nosso interior, né, quando a nossa mente, o nosso coração, ela assimila a palavra de Deus e as suas promessas, isso acaba sendo sendo preparado um milagre, sendo preparado um ambiente propício, favorável para o milagre. Então, para concluir, a maneira que você se comporta, né, as atitudes que você tem por meio dos seus interesses, daquilo que você aprecia, que você tem buscado ouvir, que você tem buscado escutar, que é dar atenção, vai contribuir para você construir esse ambiente de fé, tanto no seu interior, tanto no seu coração, como no seu ambiente externo, né? Por meio das tuas atitudes. Que possamos perceber, que possamos parar um pouco e perceber o que eu tenho produzido dentro de mim.
que eu tenho produzido, construído, né, para receber o milagre ou somente o natural? Aqui, por fim, né, trago uma reflexão como pergunta, dizendo que com que você tem usado o seu tempo? Vendo? Com que você tem usado o seu tempo ouvindo e falando? Será que se são coisas que você são coisas que contribuem, né, para ambientar, para favorecer que o poder, o sobrenatural de Deus se manifeste? Então, pense nisso. Aqui deixo o meu muito obrigado e até logo, até a próxima.